Boa noite. Bora chegar. Boa noite, tá me escutando bem? Oi, oi, oi. Boa noite. Esperando o Carla entrar. Vamos ver se ela recebeu. Me ouvem bem? Tudo ótimo? Vou aproveitar enquanto o Carla entra para dar o recado, que essa vai ser a última live do desse mês, pelo menos, porque eu vou viajar no final dessa semana e aí eu não vou conseguir fazer, né, enquanto eu estiver viajando. E aí, se vocês quiserem que eu convide mais pessoas, vocês podem deixar a sugestão e aí a gente volta em abril. Oi! Oi, Quanto tempo? é, Saudades! quando... Eu tava dando um recado aqui que essa vai ser a última live desse mês, porque eu vou viajar. Aí eu não vou conseguir fazer durante a viagem. Mas aí em abril a gente volta. E aí o pessoal também pode mandar sugestão. Já me mandaram umas sugestões no direct. E aí depois eu monto de novo a próxima série de lives. Como estamos? Maravilhoso. Bem, graças a Deus, muito bem. Já estão te mandando recado. Oi? Já estão te mandando mensagem aí na. Ah, deixa eu subir um pouquinho que tá cortando aqui a tela. É, Aumentar agora tá bom. mais É porque verdadeiro. quando divide, corta a gente na metade. Mas tá bom assim. Então, bora Assim, começar. É, depois eu... normalmente eu pergunto por que que você escolheu fazer o concurso, por que que foi delegado, né? Como que foi, se foi durante a faculdade e tal, como decidiu começar a estudar. E aí depois, como que foi o processo, né, de estudar, como é que você fazia no começo, o que que deu certo, o que não deu, conta a sua história aí de vida, o que que você quiser falar, e o povo também faz perguntas. Bom, então, eu, quando estava na faculdade, fazendo direito, eu não gostava muito de nada, né? Não me identificava, assim, muito com as coisas que a gente ia fazendo. Eu decidi fazer estágio, para ver se na prática as coisas melhoravam, né? Um pouco, porque eu achava tudo um pouco chato, assim, tudo muito teórico. E aí eu gostei muito quando eu fui estagiar com uma juíza em gabinete, né? Porque eu fazia o trabalho de audiência e tudo mais. E de fazer sentença também, ver os julgamentos acontecendo, assim, na área criminal, né? Porque mesmo quando eu Sim, fui escolher esse lado, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com a área criminal. Isso aí é incontestável. E aí eu gostei muito, foi a única coisa que eu gostei, na verdade. Eu estagiei em escritório, estagiei no Ministério Público e não cheguei a estagiar em delegacia porque é difícil, né, conseguir. eu também tentei na minha época da faculdade, não consegui. Conhecia algumas pessoas que eram policiais, cheguei aí, assim, mas tipo, tudo muito extraoficialmente, né, não oficial, mas o que eu gostei mesmo foi de atuar com um juiz, com uma juíza, que eu fiquei 2 anos. Uhum. E aí eu achava, assim, na minha cabeça que era o que eu queria fazer, né? Magistratura, porque foi a única coisa que eu fiz que eu gostei. Mas a gente sabe que a magistratura exige 3 anos de prática, então eu precisava de um plano para antes disso, porque eu não podia ficar à toa só estudando por 3 anos, né? Não nasci herdeira, infelizmente. Né, E menina, que aí, chato. poxa, e aí eu comecei a pensar em outras alternativas, sempre tendo em vista a área criminal, porque eu não gostava de mais nada do direito, então era o que dava, assim. E eu comecei a pensar em carreiras policiais. Eu não pensava inicialmente em fazer concurso para fora do Rio, e aí eu sabia que delegado Rio, na época, eu comecei a estudar, me formei em 2016 e já comecei a estudar. Na época, delegado Rio já tinha um tempinho de concurso, né? O último tinha sido 2012, com a nomeação em 2013. E aí tinha uma expectativa, assim, de que talvez fosse sair em algum momento. Eu comecei a estudar com foco na prova de delegado Rio, só que não saía
E aí, nesse meio tempo, teve o primeiro concurso para oficial da Polícia Militar, aqui do Rio, que pediu bacharelado em Direito, que agora é uma tendência, né? Todos os estados estão começando a fazer isso. Acho que uma tentativa até de transformar o cargo de oficial em paralelo assim, ao cargo de delegado de polícia. E eu fiz esse concurso, passei, entrei, cheguei a começar o curso de formação e engravidei durante o curso. Foi um Aí a loucura começou, né? Não esperava, não foi uma gravidez planejada, foi assim, de surpresa. E aí foi bastante confuso, assim. Foi uma época bastante confusa da minha vida, porque eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? E E você agora? era muito jovem também, né? Você tinha quantos anos? Tinha 23 anos. E eu não sabia se eu continuava no curso, assim, não era proibido, mas ia ser bem difícil, né? Passar pelo curso grávida. E aí eu acabei decidindo que não, eu tinha a possibilidade de voltar. Na verdade, eu fiz o trancamento do curso, eu não saí. Uma espécie de licença sem remuneração, que só existe lá na PM. E aí eu fiz o trancamento e decidi que eu não ia ficar, né? Naquele momento, pelo menos. Aí eu planejava continuar estudando, mas com um bebê pequeno é extremamente difícil. Sim. Quando meu filho estava com 6 meses, 2018 isso, porque final de 2017 ele nasceu, aí quando ele estava com 6 meses, saiu a autorização para o concurso de delegado Rio. O desespero. Nossa, foi surreal, assim. Eu lembro que eu vi a notícia, assim, eu chorava muito, chorava rios, falando, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não tava conseguindo nada, assim, porque era um bebê muito pequeno, meu filho não dormia nada, então eu passava de igual um zumbi. Sim. Foi bem complicado, mas foi uma época, assim, eu sempre tive, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio, assim, a minha estrutura familiar e minha rede de amigos muito próximos, que não é muito grande, mas vale Mas era um presente. Assim, eles me ajudaram muito sempre. Nessa época, a minha mãe e meu marido, eles se juntaram para dividir os custos da babá, que ficava lá em casa. E aí eu comecei a voltar a estudar nessa época com foco no concurso de delegado Rio. Foi quando eu consegui retomar mesmo os estudos, né? Mas aí o tempo foi passando. Nada do edital sair. Nada do edital, teve um monte de polêmica, né? Governador preso, aqueles Aquela calma do Rio de Janeiro, né? A calma típica do Rio de Janeiro, um caos completo. E aí, sem perspectiva, eu acabei voltando. Como eu disse, não nasci herdeira, então eu precisava trabalhar, porque não dava mais para ficar só estudando. Eu comecei a advogar na área criminal. E aí, advogava com uma amiga minha. Eu espero que ela esteja assistindo. Eu obriguei ela a assistir. Pois é. E assim, a gente advogava juntas, né? E foi uma época, assim, bem legal, porque quando eu estagiei na advocacia, não foi na área criminal. E aí eu tive uma outra percepção, assim, eu achava tudo muito chato também. Era um escritório civil, assim. É mesmo. Pois é, quando eu fui advogar na área criminal, eu gostava bastante, assim, eu achei muito legal. Eu gostava Ela muito. chegou. Ela tá aí. Ela aí, ó, ela mesmo. E hoje ela ainda advoga, tá? É maravilhosa. E assim, eu gostava muito do trabalho em si. O que eu não gostava era a instabilidade, né? Tinha um mês que a gente fechava um processo grande e aí ficava com um bom dinheiro por algum tempo, mas aí depois, sei lá, passaram 3 meses e não entrou mais nenhum. Então a gente começava a ficar, cara, e aí, como é que vai ser? Gerir, assim, a questão da advocacia autônoma é muito complicado, né? E ainda mais no início de carreira, você não tem muita direção, a gente estava aprendendo a fazer as coisas ainda, então era bastante complicado. Mas eu gostava muito do trabalho. Eu achei que eu não fosse gostar, assim. E aí veio 2020, pandemia. Foi o tempo que eu decidi voltar a estudar com força, mesmo trabalhando. Assim, essa minha amiga, ela me ajudava, a gente fez um combinado, né? Que ela faria toda a parte teórica, as peças e tudo, que dá bastante trabalho de você sentar para escrever, né? E tudo. E eu faria só a parte presencial, porque aí eu tinha Era pontual e você conseguia organizar. Exatamente, eu conseguia me organizar melhor. E aí foi assim que eu consegui voltar a estudar. Como eu disse, minha rede de apoio sempre foi muito incrível comigo. E eu consegui voltar a estudar assim. E aí começaram a vir os concursos pós-pandemia, né?
Eu cheguei a fazer Paraná. Foi a primeira prova de delegado que eu fiz, foi quando eu decidi abrir o leque, né? Eu falei, não, vamos sair do Rio de Janeiro, porque aqui, sem perspectiva, já era 2020, 8 anos depois do concurso e nada. E aí eu decidi fazer Paraná, me inscrevi, assim, era a minha primeira prova de delegado. Eu fiquei no Paraná a 3 pontos do corte e foi assim, eu acho que foi a pessoa que reprovou que mais comemorou na vida. Eu queria dar uma festa. Porque, Pô, mas né? Porque essa primeira prova, 3 pontos é nada, praticamente, assim, se for olhar. Eu falei exatamente, eu falei, cara, é isso, eu tô muito perto, eu tenho que só... Sim, eu tô no caminho certo, né? Exatamente. Aí depois, e aí foi aquela chuva de prova, né? Logo depois. Sim. Eu fiz Mato Grosso do Sul, fiquei por 1 ponto de corte. Aí o que eu vi realmente, eu falei, não, é isso, é só seguir, só continuar aqui onde eu tô, que eu vou entrar. E logo depois... E entrou, né? Exatamente. Logo depois foi a prova de Minas, e aí, graças a Deus, foi a aprovação. Veio Minas e Paraíba, eu passei nas duas, graças a Deus. Eu só não continuei na Paraíba, porque chamou lá em Minas, né? Aí, na época do TAF, a próxima fase era o TAF, eu já tinha passado as provas e o exame médico. E aí, era tipo assim, uma semana era o TAF, na semana seguinte a gente começava na Cadepol em Minas. Eu falei, cara, eu nem vou, porque não faz sentido mais. Sim. E lá, eu nem cheguei a fazer essa prova da Paraíba, porque eu já tinha passado no Rio Grande do Norte, então, já é Nordeste, tipo, já não é minha casa, e eu tô aprovada, eu não vou continuar fazendo prova nem em outros estados. Foi o que eu pensei também. Não faz sentido, com certeza. Nossa, eu fiquei apaixonada por João Pessoa, sério. Eu não conheço, todo mundo fala que é maravilhoso. Não, é surreal. Eu fui lá, assim, com outra ideia, né, do lugar. E eu lá, eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu moraria aqui. Fácil, muito feliz. É lindo demais. E custo de vida muito barato, assim. Então, eu até cheguei a cogitar bastante pra lá. Entre lá e Minas, eu preferia lá. Só que Minas era nomeado, né? A gente entrou na Cadepol nomeado. E esse foi o grande fator desse grupo. Porque lá, a Cadepol não era nomeado e não tinha perspectiva de chamar, assim. Vai ser quando? E era bolsa também, né? Assim, você tinha uma família, né? Pra cuidar, né? Não é? Exatamente. Não, e minha família foi comigo, né? Meu marido e meu filho foram comigo pra Minas. A gente largou tudo aqui, foi embora. Nossa. E aí... eu sei porque eu passei, tipo, vivi essa parte com você, né? E eu imagino que foi tenso mesmo. Depois na nomeação também. Quando a gente foi. Gente, qual é a palavra? A designação, pra onde que a gente foi? A designação. Lotação. Lotação, obrigada. Não, deu um branco aqui na minha cabeça. Loucura. Quando a gente foi lotado, o concurso do Rio já tinha andado, né? Então, aí o que aconteceu? Antes da gente ir, o Rio foi nesse meio tempo, né? A primeira prova do Rio foi uma semana antes da prova de Minas, que foi a prova que caiu o teto e foi cancelada. Eu lembro. Eu falei, gente, não é possível, esse concurso não é pra acontecer. Tem uma energia maligna aqui pairando, não é possível. Aí foi depois a outra prova, salvo engano, em fevereiro ou março, não lembro mais agora a data. Mas, assim, eu não fiz também, não lembro essa prova. Nessa época, a Minas já estava nas fases finais, prova oral, assim. Que andou muito rápido, né? Foi bizarro. Eu tava fazendo Rio sem perspectiva, porque assim, eu sempre achei o concurso de delegado Rio o concurso mais difícil. É o que todo mundo fala, é o concurso de delegado mais difícil do Brasil. E aí eu, na minha cabeça, eu não tinha capacidade ainda para passar. Assim, eu acho que se eu continuasse estudando, eu poderia ter chance, mas eu não tinha condições de passar. E aí eu fiz a prova assim, vou fazer porque estou inscrita, né? Já estou fazendo as outras, mas vamos fazer. E para minha surpresa eu passei. Aí eu não ia fazer a segunda fase, porque a segunda fase era assim, há 2 semanas da minha mudança para Minas. Menina, eu não sabia que você cogitou não ir fazer. Não, eu não ia fazer. Eu falei, eu não vou fazer por quê? Tem prova escrita de direito civil, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, isso é loucura eu fazer isso. Eu não tenho a menor capacidade para fazer uma prova escrita de direito civil. Não, eu super te entendo, porque eu pensaria a mesma coisa.
acredita que foi minha maior nota na discussão? Sério? Civil. Uhum. Gente, como pode? Chocada, não. E aí, assim, eu gostei super. Eu falei, não, vou fazer, gente. Não, pelo amor de Deus, não é a minha prova essa. Aí a minha mãe e meu marido falaram, você tá maluca, né? Você tá de brincadeira, você já tá aqui. O negócio, mas eram 3 dias de prova. Nem lembro mais, olha, eram 3 dias de prova. Assim. Negócio E aí assim. eu falei, gente, não tem sentido, não quero fazer isso. O que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? Eu tenho uma Vou mudança. perder meu tempo, não tem nada a ver eu fazer essa prova. Mas eu fui, a contragosto e fui. Aí eu fui no primeiro dia, eu falei, acho que é possível. Acho que é possível, hein? Talvez seja possível. Talvez tenha alguma coisa aqui. Nasceu uma esperança. E aí, assim, eu fiz. O resultado demora a sair, né? De prova discursiva. E aí, quando saiu o resultado, a gente já tava lá, na Cadepol, em Minas. Uhum. E eu Tem prova oral lá? Lá tem prova oral. Aqui, né? Lá não, aqui. Lá, porque eu não tô aí, né, senhora? Aí, quando saiu o resultado da discursiva, eu tava na Cadepol, lá, né, em BH. E aí, eu fiquei em administrativo. Não tinha perspectiva de passar, mas fiquei muito chateada quando eu não passei. Principalmente. É sempre assim. Pois é, não, mas foi administrativo. Assim, a prova de administrativo estava relativamente fácil. Não exigiu nenhum conhecimento excepcional, Sim. sabe? Eu lembro várias pessoas que conseguiram voltar, mas reprovaram e, assim, a correção foi bizarra, né? Sim, a correção de administrativo foi muito pesada. Aí eu recorri, cheguei a ver com as pessoas que fazem recurso, né, pagando, porque a gente estava naquela correria de Acadepol, não tinha a menor noção de fazer, mas todo mundo já estava lotado, eu não consegui ninguém para fazer para mim, eu tive que sentar e fazer eu mesmo. Aí eu fiz o recurso e consegui, graças a Deus, graças a muita oração da minha avó também. Eu tinha o saco dela. O que foi muito mais forte do que o seu recurso, né, inclusive. Aí eu consegui voltar e aí era o caos da prova oral, né? Aí eu falei, cara, agora... Não, se eu tava com medo de fazer uma prova escrita de direito civil, você imagina uma prova oral. Não, e o edital de civil do Rio é direito civil inteiro, é de 1 a 10 da faculdade. E aí eu falei, cara, se eu chegar lá e me perguntarem sobre títulos de crédito, eu vou falar assim, muito obrigada, foi um prazer ter chegado aqui. Eu sei que existe cheque, mas a gente nem usa mais, então é só isso que eu sei. Cara, eu fiquei desesperada. Fiquei muito desesperada. Sim. Eu falei, eu não sei nada. E aí, sim, esse eu preciso contar, porque foi... Eu estar aqui hoje como delegada do Rio de Janeiro foi obra divina por Deus. Sabe o que aconteceu? Na véspera da prova oral, estava eu, linda e bela, estudando medicina legal. Ai, gente, não dá. Vou descansar na véspera. Mentira, não consigo. Nunca consegui, nunca. Não, tem que estudar até o último minuto. Aí, tava eu linda e bela estudando medicina legal e de repente veio um estalo assim na minha cabeça. Eu falei, cara, você tá louca? Por que você tá estudando medicina legal? Você não sabe nada de direito civil. Aí eu falei, mas civil é muito grande. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar direito civil? Aí, eu falei, vou ver vídeo no YouTube. Uns vídeos curtinhos. E eu assisti vários vídeos curtinhos, principalmente sobre casamento e obrigações. Você acredita que a minha prova... Que foi que caiu? Foi sobre casamento e obrigações. Eu falei, cara, foi Deus que soprou aqui no meu ouvido. Eu acredito. Porque aconteceu a mesma coisa com o João na prova dele da PFN. Tipo, a PFN eram as matérias que ele não estava focado. Tipo, ele foi fazer porque ele passou. Na prova oral dele, ele falou, se cai... acho que é tributário e comercial, né? Eu até nem sei mais. Aí ele falou assim, não, se cai qualquer coisa, eu estou fudido. Aí, tipo, no dia antes, ele estudou viu um julgado de comercial e da manhã, véspera da prova, que era à tarde, ele assistiu uma aula de alguma coisa de tributário. Que foram as duas coisas que caíram pra ele na prova oral. E, e ele passou super bem nas vagas. Não tem essa explicação. Só tem essa explicação, não tem como. Porque, cara, podia cair qualquer coisa, assim. Eu realmente ia saber, porque o direito civil nunca foi meu forte, né? Nunca liguei. Nunca fiz questão de estudar na faculdade. Sim. Sei o básico, parte geral e olhe lá. Né? Mal. Mas...
E aí foi isso, assim, foi obra divina mesmo, graças a Deus passei na oral sem precisar de recurso, porque aí é outra parada, né? Recurso da prova oral já é Sim. muito mais Nossa, difícil. é tenso. Aí foi o restante, enquanto isso foi aquela correria da gente ser lotado, fui lá para Montes Claros com você. Você tá em Moque? Tô. Arrasou. Tenho plantão hoje, inclusive, daqui a pouco. Sério? A gente trocou muito, né? Trocou muito. Aí eu Foi. fiquei já na correria, assim, minha família nem foi, nem chegou aí comigo para Montes Claros, porque já não fazia Tava mais sentido, previsão, né, de chamar no Rio. sabia que a gente ia voltar para o Rio, eles já voltaram antes, e eu E você fiquei ficou lá nessa loucura de ficar um tempo lá, um tempo. ponte aérea, total. Ficava 7 dias de plantão, direto. Trabalhando sem dormir praticamente. Exatamente. E aí, depois eu ficava uns 20 dias aqui no Rio. E foi assim, foi o quê? 5, 6 meses que a Eu gente não ficou lá. Que eu lembro quando que você foi embora. fui em junho. Junho. É, 6 meses, Junho que a gente pela ficou lá em janeiro. é. Então, aí foi isso. E agora tô aqui nesse Rio de Janeiro muito louco. Tô como plantonista distrital, né? Aí tem as centrais. Aqui é diferente, né? Todas as delegacias têm plantão, funcionam 24 horas. Uhum. Mas existem as centrais de flagrante também, só que aí não é uma área tão grande quanto as centrais daí de Minas abrange, né? Geralmente são Uhum. entre 4 e 6 delegacias que uma central de flagrante pega. Mas essas outras delegacias também têm plantão, só não fazem flagrante. Entendi. É tipo, as delegacias daí, como se fosse as delegacias de expediente normal, elas funcionam 24 horas, mas aí fica um delegado plantonista às 24 horas e o outro delegado do expediente normal, tocando investigação. É assim? Isso. Nas centrais Entendi. flagrante, nas que não são centrais, fica só o delegado do expediente normal, entendeu? E os policiais que rodam o plantão nas 24 horas. Entendi. Entendi. Delegado de plantão só tem nas centrais flagrante. Ah, tá. Que é onde você tá agora. Isso. Que é E onde eu estou você. agora. E como que foi o seu estudo, assim? Como é que você estudava? Você começou, mudou? O que você Mudei acha muitas que deu vezes, né? certo? Eu mudei muitas vezes porque, como eu falei, eu comecei em 2016, aí parei, aí Aham. entrei para PM, aí saí, aí voltei. Então, assim, foram vários tipos de estudo. Mas o que eu posso dizer que deu certo muito foi fazer a base, né? Que eu acho que isso é o que funciona para todo mundo. Eu fiz a minha base pelo SERS na época. Uhum. E assim, como eu já tinha decidido que eu ser carreiras policiais, delegado ou aquela de oficial da PM no início, pelo menos, eu decidi fazer das 4 matérias principal, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Uhum. E as outras era assim, um en passant, sabe? Como sempre, ignorando o direito civil, fingindo que ele não existia. Não, mas é porque se você for pensar em proporção de prova, quando cai civil ou essas matérias adjacentes, são poucas questões. E se você Exatamente. perde um tempo tentando se aprofundar, você deixa de, né, estudar o que realmente cai em Exatamente. porta. Era isso que eu pensava, isso que eu tinha em mente. Assim, eu falei, eu preciso saber Sim, muito dessas 4 e depois sim. o restante a gente vai se virando conforme for sair no edital, porque aí no edital eu vejo que eu preciso dar mais ênfase. E E foi o que até funcionou. fazendo questão, você consegue ver o que, que efetivamente cai mais, assim, né? O que, que dessas matérias precisava estudar. Com certeza. E foi esse o caminho, assim. Aí depois disso, eu E fiquei aí do fazendo SES você fazia videoaula. Você formou a base vendo videoaula fazendo um os meus caderno. cadernos com base em videoaula. Fiz. Eu Uhum. acho importante, assim, no início, eu acho que cada um funciona de um jeito, né? Mas eu acho muito complicado você já começar com PDF, porque assim, o PDF é uma coisa, ou sinopse também, é uma coisa que alguém resumiu já para você. Eu acho que você precisa primeiro tentar um conhecimento um pouco mais aprofundado e você tirar ali o que é resumo ou não. Porque quando já Uhum. está resumido, às vezes você perde uma explicaçãozinha, às vezes de 2, 3 parágrafos, mas é o que vai fazer você realmente entender o que é aquilo. E Uhum. depois você não precisa mais colocar no caderno, porque você entendeu. Ele realmente não precisa estar no resumo, mas você precisa ter lido ou ouvido aquilo, alguém explicado, sabe? Então, eu acho Uhum. importante fazer a base primeiro por um material mais profundo um pouco. E depois você ir para. Aí você estuda pelos seus cadernos, pela sinopse. E assim, eu fiz meus cadernos e eu nunca mais peguei meus cadernos.
Porque depois eu comecei a Não ver serviu pra nada, só pra você entender. Cara, eu comecei a ver outros materiais, porque assim, aí entrei nessa loucura, né, de fazer outros cursos, outros concursos, aí todo mundo fala, o curso tal é muito bom, aí Carla ia lá e comprava, o curso tal Sim. também é muito bom, ia lá e comprava também, como se eu tivesse dinheiro pra isso, mas comprava. E aí ficava nessa de fazer vários, de ver vários materiais. Mas eu vou te falar, o curso que eu mais gostei de todos, pode falar de curso aqui, né? Ninguém Pode? tá pagando, mas Ninguém tá nem pode. pagando também, pode. Nem deveria falar, né? Ninguém tá patrocinando essas lives. É um curso que as pessoas não gostam, não é tão conhecido assim, mas que, cara, eu amava demais. Que é o Estratégia Carreiras Jurídicas. Porque o Cara, Estratégia eu acho bom os PDFs dele, eu já estudei alguns. tem o normal, né? O Estratégia Aham. comum, os cursos geralmente de nível médio, e tem o Estratégia Carreiras Jurídicas. E, cara, eu vou te falar, era muito bom. Muito bom. Eu achava os materiais E é muito bons. aula e PDF, né? Eles Sim, têm. exatamente isso, assim, eu ia direto no PDF, mas quando ficava uma coisa assim, meio, cara, não tá Aí legal, você eu não via a entendi aula pra. direito, aí eu via a aula, então era o Sim. ponto que eu precisava, sabe? E assim, tem uma professora de lá, a Nelma Fontana, de Não Constitucional, que eu aprendi a conheço gostar de ela. Constitucional com essa mulher, gente, ela é uma deusa maravilhosa, ela tem um monte de aula gratuita no YouTube, assistam, sério, porque ela é maravilhosa, porque ela faz uma coisa que eu amo, que alguns professores, poucos que eu já tive na vida fazem, mas que é fazer você pensar a matéria, sabe? Não só, Uhum. decora isso aqui, ou isso é assim, ponto. Não, ela É, faz um sentido na sua cabeça, né? muito. Aí eu ficava, cara, é isso, né? É isso aqui. Nossa, muito legal quando você entende a matéria assim, quando o Sim. negócio flui, sabe? E ela era muito assim, me fazia pensar o direito constitucional e eu amava demais, demais. E aí, o Estratégia de Carreiras Jurídicas foi o que eu me encontrei no final, na reta Uhum. final de estudo, né? Assim, digamos, de 2021 para frente. E eu fiquei só com o material deles. Aí eu nem pegava mais meus cadernos. Não fiz mais caderno, porque eu acho que chega um momento que perde sentido, né? Se Sim. toda aula, toda coisa que você vai ver, você ficar ali escrevendo, não tem Mas necessidade de porque o PDF. que faz você fixar é a repetição. Então é você revisar. Se você toda hora ficar só escrevendo sem a revisão, acaba que você vai perdendo um pouco, né? Exato. E aí, assim, o que eu fazia muito também era fazer questão. Eu fazia questão todo dia. Não tinha nem um Sim. dia. Gente, loucura. Quem tá batendo ali fora? Socorro. Tá dando pra ouvir? Não, Deve ser alguma obra aqui, uma hora dessa, né? Pelo amor de Deus. não, não, pelo amor de Deus. Chama a polícia, tem uma polícia aí não, gente, pra chamar. Chama a polícia! Teve um dia, um doido no meu prédio furtou, quebrou os apartamentos. Eu falei, nossa, tem que chamar a polícia, né? Não, não, Eu não tenho faço nada a isso, ver com isso. eu faço isso quando eu saio do plantão pra almoçar, né? Eu tenho alguma Uhum. coisa pra fazer. Eu falo assim, gente, qualquer coisa chama a polícia. Bom, qualquer coisa, se Desse precisar, jeito. precisem, tá bom? Tem duas meninas aqui que perguntaram sobre o TAF. A Flávia perguntou se o TAF foi tranquilo pra você e a outra que eu não entendi o nome perguntou como que você conciliou o estudo e o treino pro TAF. Então, não conciliei, né? Erradamente. Fiz o clássico de todo concurseiro. Rio de Janeiro não tem TAF, tá, gente? Rio de Janeiro não tem TAF. Mas Minas teve, eu fiz, passei também mais uma obra divina aí na minha vida, porque eu tava secretária total na época. E aí eu Não comecei. façam isso, ela não tá indicando, só Não, porque deu não certo. façam. Não façam mesmo, porque foi sufoco, tá? É assim, eu nunca fui uma pessoa sedentária até a maternidade chegar na minha vida. Eu sempre fui muito Sim. ativa, eu gostava muito de, principalmente musculação. Uhum. Mas Depois depois foi. de mãe, aí a gente se perde no mundo da maternidade. Algumas, né? Eu fui uma dessas que se perdem no mundo da Sim. maternidade. E vivi pro meu filho, principalmente no primeiro ano, e eu larguei de mão, assim, tudo, todo o resto da minha vida, só o estudo que com 6 meses eu conseguia tomar. E aí eu não tava fazendo atividade física nenhuma, assim. E aí Quando ele passou fez um ano, aperto, né? quando ele fez um ano, eu comecei a tentar voltar, assim, mas sempre muito devagar. Então, foi muito difícil. Quando a gente passou a primeira fase de Minas, cara, foi um concurso que eu senti que dava. Eu lembro que quando eu saí da prova de Minas, eu liguei pro meu marido e eu falei assim, eu vou passar aqui. Eu tenho certeza. Uma Massa. coisa, não era arrogância, não. Era uma certeza Sim, sensação. uma coisa muito forte dentro de mim. Eu falei, eu vou passar aqui, a gente vai vir pra cá. Era uma certeza, sabe? Assim, e Sim. aí
E foi, né? Graças a Deus. Mas Aí que você começou a correr mais atrás, assim, né? Comecei a treinar com mais seriedade, né? Porque eu sabia que Minas tinha o TAF, Uhum. mas era tempo curto, assim. Eu acho que o fato de antes não ser sedentária com certeza ajudou, né? Porque se eu fosse sedentária a vida Nunca inteira, tivesse feito nada. não teria conseguido. Mas foi punk pra caramba pra conseguir voltar ao ritmo de treino, assim. E aí, Sim. graças a Deus, deu certo. Graças a Deus, deu certo. Mas assim, também deu certo porque Minas é aquele TAF de pontuação, né? É. Eu não Você aguentava não correr, precisava. não. Eu não aguentava correr. Então, mas eu Aham. sempre tive muita força, principalmente em membros superiores, né, no braço. Então, eu sabia que eu ia Então o fazer resto. máxima de flexão, que eu ia conseguir fazer as outras coisas. Fiz a pontuação máxima em quase todos os outros. Então, quando chegou na corrida, eu É, precisava do mínimo. E aí, eu foi também. ok. Pra mim, Então, o TAF não foi difícil, porque eu sempre treinei, assim, nunca deixei de lado o exercício físico. E aí, certo, quando chegava. certíssima. Então, eu não tive dificuldades, tá? Desculpa. Mas aí, quando chegava os TAFs que eu fiz, eu só treinava específico, né? Porque corrida, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto. Eu nunca não sou de correr. Mas eu tinha um certo preparo físico porque eu sempre treinava alguma coisa. Então, eu só focava na corrida e deu certo. Mas Mas é o bom. Até tipo conselho para mental, todo né? mundo. Não, com Fazer uma certeza. atividade física. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Sim, Quando eu conseguia estudar e treinar, é outro estudo, assim. Acho que é a sua vida inteira, né? É saúde. A gente não dá. sim, Eu sei que, principalmente quando a gente trabalha e estuda, o tempo já é muito reduzido, mas a gente não pode sim. pensar a gente não pode pensar na atividade física como uma perda de tempo, porque pelo contrário, entendeu? Mesmo É que um você não ganho, consiga né? fazer todo É. dia, se você conseguir fazer 3 vezes na semana, pelo menos, pô, é fundamental, ajuda muito, ajuda na Sim, com certeza. cognição, no rendimento cerebral. É completamente importante. Eu acho que não tem Sim. como negligenciar isso. Eu errei no caminho, assim. Graças a Deus Uhum. deu certo, apesar disso, né? Apesar de ter errado, mas com certeza é um erro muito grande. E muita gente comete e muita gente muita gente boa, assim, Sim, nível de conhecimento muito bom, fica pelo caminho por causa disso, por não ter tido um preparo físico sim. durante o tempo de tudo. Isso aconteceu com gente do nosso concurso, né? Você lembra? Algumas Foi. pessoas em Minas ficaram No... assim. Não, mas todos os TAFs que eu fiz, tinha gente reprovando, assim. Acho que nenhum, todo mundo passou. Sempre tinha uma margem de pessoa que reprovava. E É muito. aí, A gente fica muito você chateado. Nossa, conseguiu o mais difícil, que é o conhecimento ali, as provas, né? Que pelo menos eu acho. E aí chega pra perder no TAF, né? É foda. sim, é muito ruim, com Tem. certeza. A Bruna perguntou se você já fez alguma mentoria durante o seu estudo. Você chegou a fazer? Eu fiz! Olha, olha, o Fred vai me matar se eu esquecer de falar dele. Quando eu Coitado. comecei, cara, quando eu comecei a estudar, a gente começa perdido, né? A gente começa assim, cara, o que eu vou Sim. fazer? Como eu vou pegar um curso qualquer? Então, quem me deu esse direcionamento de fazer minha base por videoaula e tal, com o SESC, foi o Frederico Melo, que ele é delegado de São Paulo hoje. Uhum. Ele era papilo aqui no Rio, na época. Ele estudava para delegado e aí ele começou a dar mentoria. Ele dá mentoria até hoje, assim, muito boa, recomendo. Ele tem um material de medicina legal excelente, que me ajudou demais também. Uhum. Frederico Melo. E ele é muito bom. Ele me deu um direcionamento, assim, muito bom para começar, porque a gente começa perdidaço, né? Fazendo um Sim. monte de besteira sempre. A vida do concurseiro é essa, sempre um caos. Mas Sim. ele me deu bastante direcionamento, foi bem importante assim, na minha preparação, principalmente no início, por não saber realmente como fazer. O que pra onde ir, né? E Depois eu segui assim, até porque depois de formada a base é isso, a gente vai criando, vendo o que funciona pra gente, o que não, né? E Sim. testando sempre, fazer questão É isso que eu falei. Quando você faz muita questão, você consegue ver onde você precisa focar, não, onde que você está falhando. Mas tem que ter também esse senso crítico de analisar o seu desempenho. Porque também sim, só fazer questão, não corrigir e tal, não levar aquilo para evoluir, não adianta nada. exatamente. Eu sempre olhava, né, aquele percentual do que concursos, e eu olhava o Sim, percentual por tema também, assim, dá para você ver por matéria, por tema, o sim, que estava errando, para dar uma avaliada depois, né, o que eu podia melhorar ali e tal. Isso é muito importante, com certeza. Não adianta nada, realmente, fazer questão e, fiz aqui por fazer. sim, Não, pegar, corrigir, ver o
o que você tá errando ali. Às vezes a gente erra a mesma questão, né? Várias vezes. Sim, Aparecia. caderno de erros, eu percebia isso, que eu errava a mesma coisa várias vezes, assim. E aí eu botei no meu caderno de erros e aí nunca mais errei, porque eu ficava, toda hora eu revisava ali aquilo e Tinha muita dificuldade de fazer caderno de erros. Não conseguia. Eu eu acho fiz que mais mais no final. consegue, mas eu É, não consegui. Mas eu uma continuava coisa que errando eu. as mesmas questões. Aí aparecia lá que você já marcou. 5 vezes! A mesma letra. Muito bom. Eu Você, ficava deco- muita raiva, muita você raiva. decorava a questão, o gabarito, mas não aprendia, porque se caísse diferente outra questão, você ia errar a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Mas uma Ó, a coisa Daiane mandou. que. A Daiane É, o mandou arroba o dele, né? TED. Eu indico muito, gente. Maravilhoso o TED. Mas uma coisa que eu achei que me ajudou também foi que eu comecei a fazer tipo um caderno de erro de simulado e prova. Mas eu fazia à mão. Então, assim, eu corrigia a prova inteira, ou o simulado inteiro, e eu fazia anotação. E aí eu analisava todas as questões, até as que eu tinha acertado. Tipo, por que que eu acertei, por que que eu errei, porque às vezes a gente acerta no chute. No E aí chute. você vai no chute. Então eu analisava assim, que raciocínio que eu fiz nessa questão para ter acertado no chute. Porque isso faz diferença também. Às vezes você não sabe a Aham. resposta, mas você consegue fazer um raciocínio lógico com seu conhecimento prévio e dar um chute mais Subconsciente. certeiro. Subconsciente Exatamente. Exatamente. funciona E isso me super, ajudou não? muito. Que aí eu revisava, era uma folha. Eu até já postei aqui nos stories, eu posso postar de novo. Eu anotava assim, frases curtas, dava tipo uma folha, uma, duas folhas no máximo, e aí eu revisava aquilo perto de prova e tal, né? É Eram muito coisas que às bom. vezes eu errava muito. É. Muito bom. As revisões de perto de prova são muito boas. Eu fazia muito simulado também. Eu gostava de simular assim a prova, sabe? Ficar trancada. Aham. No final de semana eu sempre fazia um simulado. Trancar tudo, desligar o telefone ali com os Sim. joysticks que eu sempre levava pra prova. Simulava real. Era tipo assim, o cenário da prova aqui. Só faltavam as outras pessoas, né? Mas eu tentava fazer tempo. Porque eu sempre fiz Sim, prova faz muito diferença. rápido. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que nunca ia dar tempo. Então eu gostava de simular com o Sim. tempo, sabe? Eu E brigo principalmente muito. com a discursiva, né? Depois que a É, gente faz a discursiva, que vê essa questão do controle do tempo, cara, isso é fundamental. Eu acho que essa sim, questão de fazer simulado ao longo da preparação é boa por isso, te dá uma noção de quanto você demora para fazer determinadas coisas, sabe? Até para sim. você controlar. E eu sempre oriento isso para os meus alunos do meu curso de discursiva, deles fazerem isso, pegar o tempo e, tipo assim, aplicar as técnicas mais ou menos que eu ensino, para eles treinarem como se fosse o dia da prova mesmo. Porque às vezes, se você só fazer questão ou olhar a resposta, às vezes eu até brinco quando eu vou corrigir e a resposta tá muito boa, eu falo, você colou, né, no gabarito. Tá tudo certo, como pode. Eu fico zoando eles. Mas porque você tem que criar um ambiente para você exercitar seu cérebro para agir naquela situação. Porque senão não adianta nada. Se você tiver um apoio, às vezes você olhar uma resposta, ou né, um VADMEC, por exemplo, se não tiver consulta na sua prova, você não vai testar, né? Tipo, treinar o ambiente da prova em si. Eu acho muito importante. Eu fiz assim, eu fazia até desde o início, sabe? Essa coisa de Uhum. simular. Eu achava. Eu Me gostava também. dava algum nível de confiança também, sabe? Eu achava que Uhum. influenciava psicologicamente também. Eu gostava bastante disso. Sim. Perguntaram aqui se eu trabalhava também, além de estudar, já falei, alguém não estava aí. A live vai ficar salva, quem perdeu vai assistir. Assiste depois. Gente, eu falo muito, eu só vou repetir a história e a gente vai sair daqui. Vai ficar o dobro. Não dá. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. E pra prova discursiva e prova oral, como que você estudava ou treinava? Como é que você fazia? Eu acho que o estudo sempre foi o mesmo, né? Assim, de Uhum. conhecimento, nível de conhecimento. Porque eu acho que cada vez mais, a não ser algumas bancas específicas, mas cada vez mais as provas objetivas estão vindo num nível de profundidade assim. Sim. Cara, tá bem, bem pesado. Então, o nível de estudo sempre foi o mesmo. Eu comecei a fazer treinamento para discursiva erradamente também, mais um erro ao longo do tempo, depois de ter passado na primeira objetiva. Eu comecei a fazer técnica discursiva, assim. Então, não é o mais recomendado, não é o mais correto, mas foi o que eu fiz, graças a Deus funcionou, porém não é o que eu recomendo, né? Mas é importante esse treinamento para você se conhecer, até para você saber assim como colocar. Eu sempre gostei de escrever, né? O meu medo era escrever demais, assim, porque Uhum. às vezes me perdia, né? E vai.
E isso faz diferença mesmo, principalmente numa prova que tem poucas linhas. Você não pode Porque você escrever. tem que saber controlar, justamente, não é ilimitado. Assim, tem um tema, eu gosto Sim. muito desse tema, posso falar 100 linhas, sinto muito, meu filho, você não pode. Eu só quero 10, meu amor, se vira. Exatamente, não dá. Não, e na prova do Rio é assim, né? Geralmente não são nem aquelas, as 30 de costume, como é em Minas, né? Aquele monte de coisa pra você escrever. Você tem que reduzir, é um passo reduzido para você colocar ali a sua resposta. Então, você tem que ter esse poder de síntese também, e isso você adquire treinando, não tem outro caminho, você tem que treinar. Sim. E eu recomendo que você faça um treino. Ah, mas eu tô muito longe ainda do corte, não dá ainda. Cara, mas treina, porque no ruim de tudo você tá estudando, sabe? Você tá firmando conhecimento ali na sua cabeça, então você não tem nada a perder com isso. Eu acho que é importante, é a forma de você ir condicionando seu cérebro para criar aquele mecanismo ali. Acho bem importante ser desde o início. Eu não fiz desde o início, assim, porque, como eu falei, meu estudo foi e voltou, né? Eu fui e voltei, aí eu me perdi, tinha que fazer material de novo, me ajustar, então... Mas é muito importante. Não, e às vezes, e não necessariamente eu falo que às vezes eles, às vezes de vez em quando me perguntam aqui no Instagram e tal, sobre fazer curso de discursiva aleatório e tal, e eu falo que não necessariamente você precisa, às vezes, comprar simulado, comprar curso já quando você está estudando. Só o fato de você, na hora de estar montando a base, você ter também, às vezes, uma visão de discursiva, por exemplo, estar estudando um tema. Pensa naquele tema, como que isso poderia cair numa discursiva? Como que você escreveria? Treina, né? Pega provas passadas, treina às vezes, isso já vai pegando. Eu gostava então muito você já consegue ter um treino assim, sem precisar específico. Exatamente. Ajuda muito. Como é que isso pode ser cobrado e tal? Eu ficava pensando e formulando a resposta. Às vezes não chegava a escrever propriamente, mas ficava formulando qual caminho. Como que isso poderia ser perguntado? Acho que isso é muito bom também. É um exercício mental, né? Que faz diferença. Eu gosto bastante. Sim. Tem outras perguntas aqui, ó. Quantas horas você estudava por dia? O povo é pegado em hora, né? Todas possíveis. Todas mas as assim, horas possíveis, gente. Assim, mãe de uma criança pequena. É o que dava. Né? Tinha que trabalhar tudo que dava. Às vezes tinha dia que dava 2 horas, tinha dia que dava 10 horas. E todas as que eu tivesse eram para estudo. Até porque, como eu disse, eu errei e nem treinar eu treinava. Então, era literalmente todas as horas. O que dava, você ia, né? Eu estava estudo. Alguém perguntou, as peças você estudou com quem? Você chegou a fazer curso de peça? Como é que você dava peça prática? Fiz com uns 3 ou 4 cursos diferentes, como todo o material que eu fiz, né? Eu fiz curso de peças, fiz com o Supremo, fiz com aquele curso da Elisa com o Murilo. Como é o nome do curso deles? Esqueci. Em Delta. Acho que é isso. Acho que é Delta. Fiz alguns que eu nem lembro, assim. Acho que no Estratégia também tinha um módulo de preparação de peças, que eu também fiz. Mas peça é básico, eu acho. Peça não é. Depois que você aprende a estrutura, é repetir. Decorar os artigos. Decorar os artigos e entender a estrutura e repetir como todo o resto do estudo. Repetição, 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 até entrar na corrente sanguínea e sair automaticamente quando você começa a escrever. A Flávia está perguntando quanto tempo você levou a partir do momento que decidiu focar na carreira policial até chegar no seu objetivo. Bastante, hein? Comecei a estudar em 2016, quando eu escolhi carreira policial. Sim. E aí a primeira prova de delegado que eu passei foi Minas, final de 2021, não, 2022, né, que terminou o concurso. Então, 2022, pelo menos 6 anos. Não, foi Paraná. Não, Paraná, a primeira que você fez. Não, a primeira que você passou foi Minas, Que foi final de 2021. 6 anos. 6 anos de estudo aí, correndo atrás. Entre idas e vindas, também não é justo falar que foi 6 anos direto, né? Mas... Sim. Não, e também... estudar propriamente, sabe? Eu sempre estava ali tentando estudar um pouquinho, mas muitas vezes era muito pouquinho mesmo, porque o tempo estava muito reduzido. Mas a gente foi indo nesse tempo. Eu tenho 29, eu vou fazer 30 daqui a 2 semanas. Meu aniversário também tá chegando. Que dia é o seu? Dia 7 de abril. As duas arianas. Não, meu... 26 de março. É primeiro. Tá chegando, super. Eu tô pensando no meu aniversário também 2 semanas, né? Não, semana que vem já. Não é? Que dia hoje? 18?
Oh, tô perdidinha. Ah, é que eu vou estar viajando, entendeu? Eu tô assim, ó. Tô muito fina. Maravilhosa. Ai, ó, falava te mandou parabéns por não ter desistido. É, Obrigada. menino, o mais difícil é permanecer na luta, porque. E qual foi as maiores dificuldades, assim, que você achou de estudar? Ou, tipo, do concurso em si, ou da sua vida pessoal, ou as dificuldades relacionadas ao estudo do concurso? Eu acho que, sem dúvida, conciliar a maternidade com o estudo, assim, eu bato palma, tiro o chapéu para todas as mães que estudam ou que trabalham e tocam a vida, assim, porque, cara, é muito difícil. Eu perdi, eu costumo dizer isso, assim, que eu perdi boa parte da primeira infância do meu filho, porque muitas vezes meu marido saía sozinho com ele, assim, muitos finais de semana, para eu conseguir Sim. estudar, porque final de semana dava para render mais. Muitas coisas eu não conseguia acompanhar, algumas eu fazia questão de acompanhar, né, como as terapias. Eu sou mãe de um menino autista ainda, que faz terapias desde 1 ano e 8 meses. Sim. Então, isso era uma coisa que eu não abria mão de acompanhar, entendeu? E conciliar isso era bastante complicado. Às vezes eu levava material assim para ficar estudando enquanto ele estava lá nas Aham. terapias, eu ficava de fora estudando. Persistência mesmo, assim, conciliar essa parte foi sem dúvida a parte mais difícil. E do concurso em si, eu acho que o que mais assusta sempre é a prova oral. Quando fui fazer a minha primeira prova oral, que foi em Minas, né? Eu fiquei, meu Deus, que caos, o que eu vou fazer? Eu, diante do examinador, ele pode me perguntar qualquer coisa, se eu não souber o que responder, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou ficar desesperada. Eu tenho essa opção de chorar, moço. Dá pra dar uma choradinha aqui? Tipo, é um pânico, né, cara? Dá um É negócio ruim. assim. Porque é uma pessoa que, em tese, ele tá ali na sua frente, que sabe tudo, que ele vai te perguntar, e pode perguntar qualquer coisa que tá ali no edital, e a gente fica assim, cara, fodeu. Não, Dá e, um assim, eu acho também que é a falta de controle, porque querendo ou não, às vezes na objetiva, na discursiva, por mais que pode cair coisas que você não sabe, você tem um certo controle daquela estrutura, porque você tá ali, a sua prova, você consegue pensar, né, e tal, sair no banheiro tomar uma água. Mas na prova oral você não tem controle de nada. É você, o cara, olhando pra sua cara. E aí, amada? Qual é a Você resposta? até abre a garrafinha, dá um gole na água pra dar uma disfarçada, né? Você só deu o quê? Mas Uns não 5 tem o que segundos? fazer, 10? né? Não dá pra sair correndo, você vai fazer o quê? Você tem que desenrolar ali, é complicado. Eu acho que assusta muito. É, Eu acho importante a preparação para a prova oral, assim, eu fiz com o pessoal do Estratégia, eles me deram, né, de graça, depois que eu já era aluna do curso há um tempo, eles me deram preparação para a prova oral, eu fiz treinamento online, fiz legal. certificação Delta também. Uhum. Aí é bom, assim, porque ganha muita confiança. Quando você começa a fazer com outros professores, né, e que vão te perguntar realmente coisas que podem estar dentro do conteúdo programático lá do edital, e você vê que você tem capacidade, que você consegue responder, que você consegue desenvolver, ali você vai É. ganhando uma confiança muito grande, assim. Eu lembro quando eu fiz dedicação Delta, que o Bruno Betti conversou comigo depois da avaliação, que ele falou assim, cara, você tá pronta, você vai passar. Eu falei, meu Deus, agora tô me achando. Era o que eu precisava ouvir. Exatamente, às vezes é só o que você precisa, assim, de Sim. uma injeção de ânimo, alguém que fale que, tipo, realmente você tá no caminho certo e é isso, assim, assusta muito, mas é possível. Acho que quem chega lá na prova oral não tem como você não estar Sim. preparado, né? Muito É o que eu falo, esforço. eu acho que pra mim, pelo menos, a fase mais difícil é a objetiva. Que é que você tem que. Uma alternativa errada que você marca, você pode estar fora. Então, assim, Exato. a margem de erro é muito baixa. Só que a que dá mais medo, porque exige do nosso emocional, é a prova oral. Ela não é a mais difícil de conhecimento. Você pode, até questão de porcentagem de reprovação, uma prova oral reprova muito pouco. Quase Sim, nada, se com você for certeza. comparar. Então não é a mais difícil de passar, só que exige uma coisa diferente das outras que a gente não está acostumado, né? Por isso que também treinar é muito bom, isso que você falou. Pra ter essa Não, confiança, né? acho que você está coberta de razão, assim. Eu acho que o mais difícil é o objetivo, até porque o corte está cada vez mais alto, né? De todos os Sim. estados. A nossa Então, prova de Vinas, mesmo se você for pensar em porcentagem, foi o quê? Uns 90%? Quase? Eu não lembro foi muito agora. alto.
Foi Foi 60 muito de alto. 70, né? Foi tipo, assim, É, eu não, eu matemática também só não. foi forte um dia, mas Não é hoje em pra, dia pra mim, não. não. Mas acima de 70 com certeza. Aí não tem, eu não vejo um estado que o corte está abaixo de 70%, Não, provavelmente. É muito difícil isso acontecer. exatamente. Eu acho que sem dúvida é mais difícil, mas depois que você passa aí, você vai acalmando, né? Você vai vendo que as coisas são possíveis. Assim, Sim. foi o que aconteceu comigo na segunda fase, no primeiro dia da segunda fase aqui no Rio, que eu cheguei lá e falei, acho que dá, hein? Talvez, acho que. Acho que talvez dê. Talvez. Ah, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Que você lembra, que você queria falar pra quem tá Não, estudando? acho que não. Eu acho que é isso, gente. Só para quem está estudando, não desista, continue. Eu acho que realmente concurso é uma fila ali. Às vezes tem uns gêniozinhos que passam na frente, né? Sim, Que às vezes estudam 6 meses e entram, assim. Mas existe, tá? Não acho que é impossível, não. Tem gente que fala, é impossível, a pessoa estudou 6 meses e passou. Não, gente, existe. Tem gente que tem muita facilidade de sim, aprendizado e consegue. Tem gente que leva muito mais tempo e tudo bem, você não precisa competir com outra pessoa, você não pode desistir de você, entendeu? Você precisa sim, avaliar onde é que está errando, tentar melhorar, fazer a sua análise pessoal. O que, que eu preciso melhorar aqui para que sim, eu entre também, entendeu? Não ficar se comparando com os outros. Acho que cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, sua vida. Eu precisando trabalhar, mãe de uma criança autista, eu ia ficar me comparando com a pessoa que vive para estudar, que tem 10 horas por dia para estudar livres e não precisa sim, trabalhar, tem todas as contas pagas. Seria muito injusto comigo, sabe? Não tem como me colocar nessa posição. Então, acho que é não se comparar com ninguém, viver a sua própria história e seguir sempre. Se é o seu sonho, assim, também tem que avaliar, né? Porque tem gente que é, não é isso e pronto, sabe? Não tem sim. como e tudo Entender bem seus também. limites também, né? Às vezes você não tá disposto a doar tanto da sua vida pra alcançar aquilo, né? Exatamente. Isso é um Você ponto quer assim outra que eu alternativa. avalio. Isso é um ponto que eu avalio hoje, assim. Eu gosto muito da carreira de delegado, mas como eu comecei falando e me perdi, que isso às vezes eu faço, eu comecei a estudar querendo uma fratura, né? Mas hoje Aham, isso é uma coisa que eu reavalio. Eu reavalio isso hoje, assim. Eu não acho que eu estou mais disposta a continuar na vida de concurseiro. sim, Também não sei mais se sonho com a magistratura, entendeu? Acho que a gente às vezes coloca umas coisas na nossa cabeça que no meio do caminho elas perdem o sentido, sabe? Elas sim, perdem completamente o sentido. E aí eu fico pensando assim, eu realmente quero isso hoje? Eu tô feliz onde eu tô, eu gosto muito da carreira de delegado, eu consegui passar no meu estado, sabe? Então, sim, assim, eu vou voltar para uma rotina que me esgotava, que eu perdi muita coisa na minha vida, assim, perdi não, são escolhas, né? Mas eu sim, escolhi não viver para viver em prol disso aqui. E aí agora eu vou continuar com isso por uma coisa que eu nem sei se eu quero mesmo, sabe? Que é sim, um sonho de adolescente quando eu estava na faculdade. Eu tenho outra cabeça hoje. Então acho que às vezes vale a gente reavaliar nossos caminhos, reavaliar nossos planos, porque às vezes as coisas perdem realmente sentido. Se você está feliz onde você está sim. e tá tudo bem, não tem sentido, sabe? Mas se é sonho É. mesmo, assim, se em algum momento da minha vida eu não estiver mais feliz na carreira, ou falar, não, agora eu quero tentar outros caminhos, quero ver o que é. E aí, se eu estiver disposta, porque também tem que estar Sim, disposto para enfrentar a rotina de concurseiro, se eu estiver disposta, eu enfrento. Mas eu acho que cada um tem sua história. Ninguém precisa viver, porque dizem que é muito bom. Dizem, mas é bom para você? Você não sabe. Às vezes não. sim. E tudo bem. E eu lembro que já teve épocas de eu ter pensado em desistir, e engraçado que às vezes a gente quer continuar porque você já falou tanto tempo que era aquilo que você queria, que você fica com vergonha às vezes de mudar de rota porque é o que as pessoas vão pensar. E no meu caso era o contrário, tipo, eu achava que as pessoas exigiam de mim que eu tivesse um plano B, porque eu não tinha passado ainda e eu estava insistindo naquilo. E aí eu fiz a reflexão, não, eu estou disposta a continuar estudando, é isso que eu quero? E eu vi que não, que eu estava disposta, que eu não estava me importando de continuar estudando porque era o que eu queria. E eu continuei. Então você também tem que fazer essa análise interna sua, se você é isso que você quer mesmo, se você é disposto, não importa o que os outros pensam, né? Então é o que você Aham, com quer, o que você certeza. é disposto de fazer. E você falou uma coisa que eu também sempre falo, praticamente todas as lives que a gente faz aqui, é isso, de você ter uma visão realista sobre você. Não, nem exagerar pro ruim, nem pro bom. Então, analise seu estudo. Você está fazendo o melhor que você pode? Você está corrigindo, né, as suas questões? Você está fazendo uma análise crítica do seu desempenho? O que você pode melhorar?
E também não ficar exigindo, ai, não, eu faço muito pouco, eu sou muito ruim. Não, seja realista. Você tá fazendo o melhor que você pode? Se tá, então continua, porque às vezes a gente quer alcançar uma meta, ou talvez até de outra pessoa, que não é o razoável pra você, né? O real. Às vezes você tá realmente fazendo o melhor que você pode. E ele vai ter que ser suficiente. A gente só pode mudar aquilo que tá no nosso alcance, né? Alguma hora vai ser suficiente. Exatamente. Pode demorar mais um pouquinho, mas tudo bem. Não, porque concurseiro tem. Eu falo isso porque eu também já fiz isso de se colocar muito na posição de vítima. Você não é uma vítima, você escolheu estudar. Você tá fazendo realmente é o melhor que você pode? Você tá estudando o tanto que você deveria? Ou você tá sendo realista com o que você tá fazendo? Você tá seguindo no caminho que você tá vendo que tá evoluindo? Não, não tô evoluindo. Então, o que que eu posso fazer aqui para o que que eu tenho que mudar? O que que eu posso melhorar, né? Não, e não se colocar como vítima, olha como eu sofro, isso dá muito difícil. Realmente é muito difícil, mas tudo é difícil nessa vida, né? Só ser herdeiro que não é. E olha lá. Isso é, isso também é difícil. Se conformar com uma coisa que você não quer também é muito difícil, né? Exatamente. Acho que é isso. É isso. Amei. Muito obrigada também. pelo convite. Nada, que bom que você pode participar. Ah, mas acho que as lives estão tudo assim mesmo. Todo mundo. E sim, a gente se empolga e fica conversando. Mas é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente vou voltar só mês que vem. E se tiver sugestão, pode me mandar de quem vocês querem que eu entrevisto aqui. Um beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada a você. Tchau.